Bom dia, meus amados irmãos. Então, nós vamos continuar hoje a nossa segunda aula em Jeremias, tá certo? O panorama. Lembrando que o panorama, né, não tem aquela ideia de você fazer uma exposição, versículo a versículo do livro. E o nosso objetivo é mais deixar os irmãos assim situados quando forem ler Jeremias. Qual é a mensagem de Jeremias? O que Deus tensionou a ensinar ao seu povo com esse livro, tá certo? Eu fui pegar a minha Bíblia ali e achei esse livro aqui na minha bolsa. Não sei se foi alguém que colocou. Deve ter sido o Gleice. Mas aí eu vou aproveitar para indicar para vocês que é lá da biblioteca aqui da igreja, tá certo? Então deve ter sido o Gleice que colocou. Uma introdução à espiritualidade cristã. Muito bom esse livro, tá? Tem uma hora que ele é um pouco macento assim, né? Aquela leitura mais pesada, mas ele é muito bom. Tá? Então eu fiz uma matéria sobre, acho que era ética e espiritualidade, né, pastor Vladimir? Com o pastor Valbert. E me edificou muito. E aí eu tive que ler esse livro. Então, super indico aí, tá bom? Tá em Jeremias. Espero que esteja dando para ver. Vamos então. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, abençoa nesse tempo aqui que vamos aprender mais da Tua Palavra. Alimenta nossas almas, Deus. Cada um de nós viemos aqui para aprender mais do Senhor, ouvir do Senhor. Entendemos a nossa necessidade de sermos edificados por Tua Palavra, por isso estamos aqui, Deus. Por isso nós te pedimos que o Senhor fale, usando a mim como professor. Abençoe também as outras salas, que sejam todas edificantes para a Tua glória. Assim nós te oramos, em nome de Cristo. Amém. Então, Jeremias, eu vou fazer o seguinte, eu vou só repassar os slides para a gente relembrar, tá? Da aula passada. E aí nós vamos então para a mensagem do livro, onde nós vamos passar toda a aula falando sobre a mensagem do livro, que é a ideia de você aprender o que o livro quer ensinar como um todo, e aí a gente vai ver alguns textos que vão mostrar isso, como é que a gente tira essas impressões do livro. Então, quando você lê o livro, aí você, por exemplo, você lê um livro desse daqui, imagina que ele não tem um tema. Então, você vai ler e depois você vai dar o tema, tá? Então, é mais ou menos isso. Nós vamos ver qual é a mensagem, qual seria assim um tema, né, para o livro de Jeremias. Aí, quando a gente for ler, a gente já sabe mais ou menos o que o livro fala, porque agora a gente sabe o tema, ou pelo menos a proposta do autor sagrado. Então, Jeremias é uma palavra pé, significa Javé exalta, Javé funda. Então, essas informações já foram dadas na aula passada. O autor é Jeremias, tá certo? Devido aos detalhes biográficos, ele é o profeta mais conhecido. Narra sobre sua vida pessoal mais do que qualquer outro profeta. Então, se você for ler Jeremias, você vai perceber muito isso no livro, inclusive as suas emoções. Ele nasceu em 645 a.C., na vila de Anatote, 5 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ele era filho de Ilquias, um sacerdote. Então acredita-se que Jeremias tanto era um sacerdote como um profeta. E ele parecia ser bem sucedido financeiramente. Lembra que ele vai comprar um terreno no período de escassez, de dificuldade, ele tem um dinheiro guardado para comprar um terreno. As datas aí. Então, eu coloquei várias datas para a gente se situar, tá? 722, lembra sempre disso. O que acontece em 722? Está aí, né? O
que acontece, irmãos? Quem foi o profeta que avisou isso aqui? Quem lembra? E começa com I, termina com Ias. Isaías. Então Isaías é o profeta que vai avisar, né, esse cativeiro aqui, ficar avisando e tal, e tal, e tal. São ministérios difíceis. Tipo, o ministério de Isaías é, você vai pregar, o povo não vai te ouvir. Tá certo? Você vai pregar, o povo não vai te ouvir. Você sabe, às vezes, aquele debate, né, teológico, de arminiano e calvinista e tal. Às vezes uma das acusações, né, se a pessoa não é predestinada, você vai pregar para ela não vai ouvir e tal. Pois é, Isaías, Deus diz para ele, você vai pregar, eles não vão te ouvir. E aí, mesmo assim, como é que Isaías responde? A quem enviarei, quem há de por nós? Ele responde como? Eis-me aqui, envia-me a mim. Tá? A mensagem do Senhor não volta vazia. O sucesso da mensagem não está na resposta do pecador. Ele pode rejeitar a mensagem, ela ainda assim é poderosa e ela condena. Então, ou ela condena ou ela salva. Ok? Muito cuidado com isso, porque às vezes a gente fica, né? Eu vou pregar e se a pessoa não se converte, aí eu me frustro, aí eu não quero mais pregar. Não. Você obedeceu a Deus. Então, é isso. E Jeremias, então, vai ser bem difícil o seu ministério, como o de Isaías. 645, ele nasce, e 627, aos 18 anos, ele é chamado pelo Senhor. E aí lembra que ele vai dizer, Senhor, eu sou apenas uma criança, nem sei como falar e tal, mas ele já tinha 18 anos. Ok? E aí você tem em 605 até em 697 605, 597, 586, você vai ter o cativeiro babilônico. Porque Israel vai ser feito cativo pela Babilônia em 3 levas. Então começa em 605, com o rei Joaquim. Então vamos só lembrar aqui, para você ficar mais ou menos situado. Jeremias, então, ele nasce em 645, e aí você tem 605 aí, 50 anos depois, você vai ter o cativeiro. Deu para perceber? Acertei a conta aí? Acertei, né? 645 para 605 dá 50 anos. Então ele tem 50 anos quando acontece aí o cativeiro, a primeira leva dos judeus. Jeremias, ele vai também como cativo? Quem lembra? Não vai, né? Ele fica lá, ele não vai porque ele está preso. E depois ele é levado para onde? Contra a vontade dele? Para o Egito. Tá certo? Então vai acontecer isso aqui, mas quando acontece o cativeiro, ele ainda está lá. Lembra que tem um cerco, né? Que eles vão passar fome. Não vai entrar mais comida nem nada, e eles ficam cercados. E vai ter toda aquela história de lamentações de Jeremias, que ele vai narrar toda a miséria que ele viu. E aí, 561, você tem a conclusão do livro. Então, ele narra um evento que vai acontecer em 561. Então, acredita-se que do Egito, ele ainda vai para a Babilônia antes de se findar o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico demorou quanto tempo? 70 anos. Por que 70 anos? E não 65, e não 80? Porque era o descanso da terra. A cada 7 anos a terra tinha que descansar. O povo desobedeceu quantos anos? 490 anos. Pegando um ano a cada 7 anos, dá 70 anos em 490 anos. Quem é matemático aí vai entender bem. E aí a terra vai ter o seu descanso. Ok? E finalmente, só para situar vocês, 538 você tem o retorno do povo, né? Depois 536 iniciar a construção
do templo. Acredita-se que Daniel morre aqui em 536. Então, só para lembrar, Jeremias, Daniel, Ezequiel, eles são todos contemporâneos. Que às vezes você lê, né, e você acha que é um distante do outro e tal. Não, está todo mundo pertinho ali. Tá certo? Então, Daniel vai para o cativeiro babilônico com seus 14 anos, em 605, enquanto Jeremias tinha 50 anos. Então, está todo mundo junto ali, tá? Aí, 520, Ageu e Zacarias aparecem para exortar o povo para construir o templo, ok? E 483 até 473 são os acontecimentos do livro de Esté. 458, Esdras retorna. E 445, Neemias retorna. Então, parece que o retorno também é em 3 levas. Começa com Zorobabel, 538. Depois vai Esdras, com mais uma turma, em 458. Depois vai Neemias. E o livro de Esté acontece não lá em Israel. Vai acontecer na cidadela de Suzã, com o povo judeu que não quis retornar para Jerusalém. Ok? 100 anos depois que Zorobabel já tinha voltado. E aí o povo, não, nós não vamos voltar para Jerusalém, lá está tudo destruído, né? Vocês vão lembrar que Neemias, quando ele escuta a notícia de como está Jerusalém, ainda está tudo destruído. Muito tempo depois ainda está tudo destruído. Tá? E aí muitos judeus não queriam voltar, porque você não vai voltar para uma terra devastada, né? Então a história do livro... O livro não é cronológico, narra o período que vai de 627 até 561. Passando por 5 reis. Você vai ter, desses 5 reis, você vai ter só um rei piedoso, que é Josias, que até tentou ajeitar as coisas, destruir alguns postes ídolos e tal, mas não conseguiu. Aí vem Joacás, Joaquim, que é no tempo que, em 605, quando o povo é levado. Depois Joaquim e Zedequias. O povo vivia em período de grande idolatria. Então tinha muita idolatria. Eles adoravam a rainha dos céus e vários outros deuses. Mas ela vai ser enfatizada no livro. Então chegamos na mensagem do livro. Tá? Vamos lá para alguns pontos aqui. Qual a mensagem do livro? Quando você lê o livro... Aí você vai ter a mensagem do livro. Quais são os temas principais do livro? Tudo tem um tempo. A paciência do Senhor, ela tem limite. Entendeu? É isso que você vai perceber isso no livro. E é legal porque parece que Deus está até se explicando. Diz assim, será que eu ia aguentar isso ainda mais? Isso que vocês estão fazendo e tal? Então vamos ver alguns textos para a gente ver isso. Vamos ler logo do início ali, capítulo 5, para a gente ver a situação do povo. Jeremias 5. Do 20 ao 30. O microfone está por aí para alguém ler? Tá? Alguém está com o microfone? Se puder ler, eu agradeço aí, porque eu estou querendo tossir aqui. Oi? Tá, pode falar, por favor. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo: Ouve agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tende os olhos e não vedes, tende ouvidos e não ouves. Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para o limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará, ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e contumaz. Rebelaram-se e foram-se.
Não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que nos dá ao seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Porque entre o meu povo se acham perversos, cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram, engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, para que prospere, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigará eu estas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de uma nação como esta? Como espantosa e horrenda, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Terrível, não era a situação do povo? Muito terrível. Então, eles eram infiéis, injustos, massacravam os vulneráveis e ninguém dizia para ninguém: ó, vamos temer ao Senhor, esse negócio não está certo, tem alguma coisa errada. E aí é legal aqui que ele coloca uma expressão que o Paul Washer usa muito, né? Que o mar obedece a Deus. Deus diz: ó, a praia vem só até aqui, não passa, mas o povo não obedece. Então a própria natureza, diz Paul Washer, vai testemunhar contra nós. Eles obedecem a Deus e a gente quer peitar Deus. E aí ele fala: eu não castigaria isso. E depois fala da liderança espiritual, que são profetas falsos, os sacerdotes andam de mãos dadas com eles, são cúmplices, e o povo gosta disso. Já pensou? Você já viu as pessoas são às vezes pastoreadas por falsos mestres? Eles não gostam, né? Defende ali com unhas e dentes e tudo. Muito triste. E aí Deus vai dizer: eu não vou castigar isso? Ah, vou castigar sim. Essa era a situação do povo. Você vai ver, se você ler o livro, você vai ver muito Deus falando mais sobre isso. Vamos lá no capítulo 44 agora. Capítulo 44. Alguém pode ler aí do 15 ao 22? Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quando a palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda a palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus, lhe oferecíamos libações. Acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, a todo o povo que tinha dado esta resposta, dizendo: quanto ao incenso que queimaste na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém,
vós, os vossos pais, os vossos reis, os vossos príncipes e o povo da terra, acaso não se lembrou disso o Senhor, nem lhe andou isso pela mente? O Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e desprezo e desabitada, como hoje se vê. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Terrível, né? Isso aqui chega a me dar um mal-estar grande. Onde é que o povo está? Está onde esse povo aqui que está conversando com Jeremias? Aonde? Alguém? O texto falou, né? Eles estão em Jerusalém ou no Egito? No Egito. Eles já fugiram para lá. O juízo de Deus já começou. A fome já veio. Jerusalém está devastada. E eles estão lá no Egito. Eles já estão debaixo do juízo, do castigo, na sola. E aí, isso aqui é absurdo. Isso me faz temer muito. Por quê? Porque Jeremias, lá no meio do juízo, lá no Egito, está exortando eles. Primeiro que nem era para eles estarem lá. Era para eles estarem na Babilônia. Porque o conselho de Deus é, vão para a Babilônia. A gente vai ver isso já já. E eles desobedecem e fogem para o Egito, acreditando que o rei do Egito vai protegê-los do rei da Babilônia. Aí, enquanto eles estão lá, Jeremias está falando com eles, Jeremias é levado à força para lá. E aí o que me espanta é eles dizerem, olha, tudo que você falou aí, nós não vamos obedecer. Sabe por quê? Porque quando a gente queimava incenso à rainha do céu, a gente adorava ela, estava tudo em paz. Quando a gente deixou de adorá-la, aconteceu isso conosco. Já pensou? O povo de Deus está dizendo que a vida abençoada que eles tinham era por causa de quem? Da rainha do céu. E o fato deles estarem sofrendo agora é porque eles deixaram de adorar a rainha do céu. Que cegueira, né, irmãos? É um negócio assim inacreditável. Então, eu deixei de adorar a Deus, estou sofrendo a consequência do meu pecado, Deus como um bom pai está me disciplinando, mas eu tiro Deus da história e transfiro tudo isso para um ídolo. Nossa, é assim inacreditável. Como a mente, o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Por isso que a gente tem que vigiar. Vigiar. Isso acontece hoje? Acontece. Acontece. Já vi crente dizendo assim, rapaz, quando eu estava no mundo eu era feliz e não sabia. Depois que eu me converti, é só prova, é só luta. Entendeu? Isso acontece com crente. Lembra de Asaf? Invejava os arrogantes. Rapaz, a vida do ímpio é que é uma vida boa. E por aí vai. E aí, o Senhor, ele está vendo tudo isso. Legal que Jeremias vai dizer para eles, olha, isso ficou andando pela mente de Deus. Deus ficou só olhando, só lembrando. Aí no 22 ele diz, o Senhor já não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas obras, as abominações que cometestes, pelo que a vossa terra se tornou deserta, um objeto de espanto e de desprezo e desabitada, como hoje se vê. Então Jeremias, isso aqui é legal, porque às vezes você vai exortar alguém e a pessoa vai ter todas essas desculpas aqui, ó, de forma disfarçada às vezes. Você tem que continuar reafirmando a verdade de Deus. Não, vocês não estão sofrendo por causa da rainha do céu, não. É porque Deus está castigando vocês. Deus.
Sabe, irmãos, para o nosso coração, sempre é mais fácil a gente isolar Deus. Porque com o ídolo eu manipulo, eu negocio e tal. O ídolo não é soberano. Com Deus parece que é mais complicado. Parece não é. E aí a gente quer enganar a nossa mente. A gente vai enganando. Aham. Sim. Isso que a irmã Socorrinha falou, que a gente gosta de culpar Deus, isso aí começou com o nosso pai Adão. Não foi? Adão, o que que houve? Foi a mulher que tu me deu. Eu não tenho culpa de nada aqui. O Senhor me deu uma mulher que não era legal. A mulher apontou para a serpente, né? Então, você quer encontrar um culpado, né? Aí lembra aqui, irmãos, ó, você tem, são duas situações, tá? A gente vai ver muito juízo, muito castigo aqui. Jeremias dizendo, não, vocês estão sofrendo agora porque vocês estão pecando contra Deus. É isso. Não tem nada a ver com a rainha do céu, não. E aí, olha só a enganação do diabo. Esse povo aqui, nunca eles vão se arrepender, porque eles estão pensando como? Estão pensando todo errado. A gente está sofrendo porque a gente deixou de adorar essa rainha do céu. Então, nós vamos voltar a adorar a rainha do céu. Para então as coisas voltarem a ficar bem. E eles nunca vão se voltar para o Senhor. Aí, o povo de Deus pensando assim, já pensou? O povo de Deus pensando assim, já pensou nisso? É inacreditável. Mas o nosso coração pode ir tão longe para Deus que a gente vai fazer isso. Por isso que a gente tem que vigiar, né? Vigiar. Vigiar e orar. A carne é fraca, o coração é corrupto. Então a gente tem que estar sempre vigiando. Tendo amigos, né, que vão nos alertando. E aí lembra, não quer dizer, pegar essa história aqui, não quer dizer que toda vez que vai vir um sofrimento na sua vida, é consequência de um pecado. Jeremias, ele está sofrendo aqui por causa do pecado do povo. Então, José sofreu o que sofreu por causa do pecado dos seus irmãos. Então, acontecem situações assim, tá? Agora, o que você não pode é excluir a possibilidade de que o seu sofrimento pode ser consequência de um pecado que você está cometendo. Eu acho que o grande problema da igreja do nosso tempo é que as pessoas, elas não estão mais tratando o pecado como pecado. Tá? Não estão mais. Então, eu estou achando muito legal o que Deus está fazendo na nossa igreja. Tipo assim, eu vou no discipulado, e às vezes a pessoa diz assim, né? Já é o segundo irmão que me diz, pastor, eu ia mentir sábado. Mas depois que eu ouvi a pregação lá, domingo, eu contei a história de um irmão que ia mentir, que não ia mais mentir. Aí outro irmão que ia mentir, ouviu, e disse que não ia mais mentir. Aí, mas o que está acontecendo? Por que existem essas histórias? É porque nós passamos a acreditar que eu posso viver mentindo, que é um pecadinho, né? São os pecados intocáveis. Eu posso ser um glutão, eu posso mentir, eu posso ser desonesto, eu posso enganar, eu posso viver assim. Só não posso cometer aqueles pecados, né? Mas será que é assim? Não. Não é assim. Então, uma das coisas que Deus mais acusa aqui é que eles eram injustos. Eles enriqueciam explorando o necessitado, enganando. Não era, entendeu? Então, às vezes a gente acha que esses pecados, e aí vem a consequência, e a gente acha que não, é assim mesmo. Por quê? Porque eu não estou pecando, mas você vai olhar, você pode vir anos e anos cometendo aquele mesmo pecado que você acha que nem é mais pecado. Você se acostumou tanto com ele, tornou tão natural, você perdeu a sensibilidade. Então, eu posso viver assim.
E aí, isso é terrível, porque é o que a irmã Socorrinha falou. Deus açoita você, na sua cabeça você não está vivendo em pecado, e você se revolta contra Deus. Por que eu estou sofrendo assim? Não é? Então, a gente tem que pensar nisso, irmãos, tomar muito cuidado no nosso coração, tá sempre pensando a respeito disso, sondando, orando, buscando o Senhor. É por isso que você tem que entender que você é um pecador, e você não pode baixar a guarda. Você não pode achar que não, o próprio Cristo disse para os seus discípulos: a carne é fraca, vocês têm que orar e vigiar. Vocês têm que viver assim. Aí às vezes você vai ver os crentes brincando, né, com o pecado, namorando o mundo e tal. Não dá esse vacilo, porque certamente vai acabar muito mal. Veja agora o capítulo 47. Que coisa curiosa. Do 47? É porque é o 48. Foi o computador que digitou errado. Legal, Cláudio. Pastor, eu acho que não tem, assim, né? Aquela mansidão. Tá com a Bíblia errada aí, Cláudio? Então, verso 10. Olha só que curioso. Esse versículo. É bem conhecido nosso. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Vocês conhecem esse versículo? É muito usado, né, para falar de serviço e tal. Vocês sabem qual é o contexto desse versículo? Alguém sabe? Alguém se aventura? O restante do versículo nos dá uma dica. Ele diz assim, ó: maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Sabe qual é o contexto aqui, que esse versículo está inserido? É que Deus vai julgar Moabe também. Então, no final do livro de Jeremias, ele vai falar sobre o juízo de Deus sobre algumas outras nações. E ele vai julgar Moabe, vai usar um povo para julgar Moabe, para matar os moabitas. E aí ele está dizendo: maldito aquele que vai reter a espada, tem que cumprir o meu juízo. Então eu trouxe mais para título de curiosidade, porque geralmente a gente não sabe o contexto desse versículo. Então, fazer a obra do Senhor relaxadamente era não exercer esse juízo, tá? Não tinha a ver com o contexto de igreja ou do templo ali, que geralmente a gente associa a isso. E aí, esse versículo também, ele tem a ver com o nosso primeiro ponto, da mensagem do livro, que é a paciência do Senhor, ela tem um limite, e Ele vai exercer esse juízo. Então, isso o livro de Jeremias vai nos ensinar. Olha só o que ele nos ensina também. Isso aqui é muito abençoador. O castigo do Senhor é o melhor caminho, pois Ele cuidará de nós enquanto nos açoita. Nós não deixamos de ser filhos de Deus quando estamos sob a disciplina, tá? Então, esse castigo é o melhor caminho. Quando a gente cai e aí apronta, e o Senhor agora vai nos castigar. Não fuja do castigo. A mensagem do livro era: vão para a Babilônia. Vão para a Babilônia. Mas o povo queria ir para onde? Para o Egito. Fugir do castigo. Então, aceitar o castigo de Deus é sempre o melhor caminho. Olha a graça do Senhor e a sua bondade. A gente viu a situação do povo. Estão lá no Egito dizendo o quê? A gente está sofrendo porque a gente deixou de adorar a rainha do céu. Mas olha como Deus é gracioso e paciente. Veja o capítulo 42. Verso 11 e 13. 11 a 13. Olha isso, irmãos. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis. Não temais, diz o Senhor, porque eu sou para vos salvar e vos livrar
das suas mãos. Eu vos serei propício, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça morar em vossa terra. Mas se vós disserdes, não ficaremos nesta terra, não obedeceremos à voz do Senhor vosso Deus, dizendo, não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, nem ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Não é legal isso? Deus está dizendo, ó, eu vou ser propício a vocês, dentro do castigo dele, dentro dos açoites dele. Então, aceitem isso. Vou levar vocês para a Babilônia, e aí, eu vou fazer que o rei da Babilônia, que vai dominar vocês, deixem até vocês habitar na terra aqui, que alguns judeus vão ficar na terra lá destruída. Isso aconteceu, o que vocês acham? O rei da Babilônia era legal com os judeus? Sim ou não? O que vocês acham? Tenta lembrar aí de alguns cativos. Daniel viveu bem na Babilônia? Viveu. Não viveu? E como viveu bem? Os amigos de Daniel viveram muito bem na Babilônia. Entende? É a promessa de Deus. Pode ir para a Babilônia. Eu vou cuidar de vocês lá. Eu vou ser propício a vocês. Vocês lembram que Daniel, ele decide, né, não se contaminar? E aí o eunuco que cuidava dele diz, ó, a minha cabeça pode rolar. Se o rei ver o semblante de vocês, né, e aí perguntar o que houve, e aí o texto vai dizer que Daniel achou graça diante do eunuco e ele permitiu isso. Deus agindo, Deus sendo propício. Então veja só a promessa do Senhor se cumprindo lá. Mas aí o povo não acreditava e a maioria preferiu ir para, alguns, né, preferiram fugir para o Egito. Então o melhor caminho, meus irmãos, é não fugir dos açoites do Senhor. Vamos ver mais sobre isso? Vai lá para, deixa marcado aí Jeremias, aí dá só um pulinho lá em 2 Samuel, capítulo 24, é o último capítulo do livro de 2 Samuel. (10 ao 14). Encontraram? O contexto aqui é que Davi peca contra Deus na questão do incenso lá. Do incenso não, gente. Do censo. O incenso. Por que eu falei incenso? Censo. Aí eu olhei para o pastor Vladimir ali e ele me salvou. Então vamos lá. Então ele contou o povo, o censo era isso, ele contou o povo. Não era tão claro que não podia contar, mas parece que Deus já havia deixado isso claro para ele. Quando ele faz isso, o verso 10 diz assim, ó, sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo. E disse ao Senhor, muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. É por isso que eu admiro Davi, eu acho legal um homem segundo o coração de Deus. Como ele age, né? Assim, quando ele é confrontado por Natã, devido ao pecado dele, ele se arrepende. Ele diz, pequei contra ti somente pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. Por isso é justo no teus julgares. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E aqui ele só mandou contar ao povo. Ele sentiu isso, né? Parece assim o Espírito Santo acusando quando a gente faz alguma coisa errada, né? O crente, você faz, não devia ter dito isso. Não devia ter falado isso. Fui grosseiro, menti. Por que eu fiz isso?
Aí a questão é o que se segue depois. Você faz o que Davi fez? Davi sentiu esse peso no coração. Poxa, não era para ter feito isso. Aí a forma como ele fala e se arrepende é muito legal. Nos ensina muito. Ele diz, eu pequei no que eu fiz. Eu agi loucamente. Senhor, perdoa a iniquidade do teu servo. Não devia ter feito isso. E assim, ninguém acusou Davi. Era uma coisa, sabe? Vamos contar ao povo aí. Mas ele sentiu que tinha ofendido o Senhor. Ao levantar-se, verso 11, ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo, vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te a faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo, queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na terra. E aí, se fosse você no lugar de Davi, qual você escolheria? Que Deus carrasco, né? Que Deus cruel. Será que você vê assim? Ou você vê um Deus gracioso? Deus colocou 3 castigos para Davi escolher. Ele poderia fugir, ele poderia dizer, não quero nenhum. Ele poderia se revoltar contra Deus. Mas ele sabia, estava arrependido, estava arrependido do seu pecado. Ele vai escolher os 3 dias. Mas é muito legal como ele trata a questão. Vamos ler aqui. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor. Por quê? Mas nas mãos dos homens não caia eu. Legal, né? Ele vê Deus como um Deus misericordioso. Sim, o Deus que disse, você tem 3 castigos para escolher. Eu prefiro cair na mão do Senhor. Ele é misericordioso. Legal, né? Já estava arrependido, já tinha confessado o pecado, mas ia ter que colher. E Deus graciosamente fala com o seu servo. Deus está ali. E aí depois Deus orienta ele para cessar a praga. Então vão morrer 7.000 pessoas. Davi então vai comprar o terreno lá de Araúna para poder fazer um holocausto. E Araúna diz, não, pode ficar com o terreno, é seu, rei. Não, eu não quero oferecer nada ao Senhor que não me custe nada. Eu quero pagar por isso. É um coração assim muito devoto ao Senhor. Eu li esse texto para mostrar, meus amados irmãos, que o caminho dos açoites do Senhor é sempre o melhor. Não fuja dele. Deus também se revela através de seus açoites. Ali você vai ver um Deus misericordioso, um Deus que não rompe o relacionamento. Não é legal isso? Porque Deus poderia só romper, não quero mais conversa com você, Davi. Não, Deus conversa com ele. Deus envia um profeta. Ele faz isso conosco o tempo todo. Quando nós lemos a sua palavra, está lá, só falta o nosso nome ali. Ele vai falando conosco. Enquanto ele vai nos corrigindo, nos açoitando. E glórias a ele, porque ele nos açoita. Porque se ele não açoitasse, eu não estava aqui. E nem você. Não é assim o pecado? Você vai indo, não está acontecendo nada. Vai indo. Se ele não nos açoitar, a gente continua. Por isso ele coloca espinhos no nosso caminho. Se Jonas, se ele não tivesse colocado uma tempestade, Jonas não tinha ido para Nínive. Jonas tinha continuado seu caminho fugindo. E assim somos nós também.
como o nosso Deus é maravilhosamente incrível. Não se submeter ao juízo de Deus trará juízo cada vez maior. Então, capítulo 44, volta lá para Jeremias. Olha só o que diz o capítulo 44, verso 26 a 30. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, vós todo Judá, que habitais aonde? Na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome por boca de qualquer homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, tão certo como vive o Senhor Deus. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos a espada e a fome, até que se acabem de todo. Os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito a terra de Judá, poucos em número. E todos os restantes de Judá que vierem à terra do Egito para morar, saberão se subsistirá a minha palavra ou a sua. Isto vos será sinal de que eu vos castigarei neste lugar, diz o Senhor, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós outros para mal. Eis o sinal, diz o Senhor, eu entregarei Faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos, nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era seu inimigo e procurava tirar-lhe a vida. Então o povo era para ter ido para onde? Para a Babilônia. Deus disse, vocês vão ser castigados lá na Babilônia. Vão, eu vou ser propício a vocês, o rei vai ter misericórdia de vocês. Aceitem a correção, vão para lá. Não, nós vamos para o Egito. E aí Deus vai e diz, vão para o Egito? Pois eu vou castigar vocês. Nunca mais vocês vão pronunciar o meu nome. Então, não se submeter ao juízo de Deus trará juízo cada vez maior. Cada vez maior. Eu sempre que eu faço uma besteira e vem a consequência, eu tenho certeza que é por causa do meu pecado ali, peço perdão, e aí eu olho para as coisas boas que estão acontecendo e agradeço a Deus e peço força a Ele para eu continuar aguentando aquela correção ali, e sempre na esperança de que ela vai ter um fim. Porque o Senhor não vai nos castigar para sempre, não vai nos açoitar para sempre. E aí, eu me alegro de saber que eu sou filho dele. Eu estou levando pisa ali porque eu sou filho dele. Então é aceitar, né? Eu gosto de dizer, eu engulo o choro. E aí agora eu vou aguentar, trincar os dentes e aguentar os açoites do meu bom pai. E o que me deixa maravilhado é que ele está lá para me açoitar. Não como um Deus mau. São açoites de amor. Para me proteger. Para me guardar. Fugir disso, você vai perder muito. Você não aprende a lição. Tá vendo aquela pessoa que sofre. Aí você olha, ele continua do mesmo jeito. O mesmo comportamento. Ele não vive esse momento de açoites para crescer, para mudar. Ele não faz uma reflexão onde ele errou, por que isso está acontecendo, onde Deus quer ensiná-lo, o que Deus quer que ele mude. Entende? E aí, às vezes, você continua, anos após anos, assim, e não muda. Sim, vamos já falar desse texto.
que nós não devemos desprezar a correção do Senhor. Você tem que aproveitar isso e crescer com isso. Então, veja todo o processo. Deus, a mensagem do livro, Deus não vai tolerar o seu pecado para sempre. Ele vai chegar uma hora e vai dizer, ó, parou, acabou, vamos tratar isso aqui. Porque Ele é um pai responsável. E aí, o castigo do Senhor, os açoites do Senhor, a disciplina, alguns teólogos não gostam do castigo, né? Ou punição, porque Deus não faz mais isso conosco, Ele fez isso em Cristo. Ele puniu Cristo, castigou Cristo no nosso lugar. O que Ele faz hoje é nos disciplinar. Ele vai punir aqueles que não têm Cristo no inferno, né? Então eles usam, mas quando eu falo castigo, entenda disciplina. Tá certo? Então esse é o melhor caminho. Ele vai cuidar da gente no castigo. É como o irmão Cláudio falou, nós pais, alguns pais aqui, eu acho que eu lembro do Cléber, né, quando ele disciplinava os filhos dele, depois ele chorava com eles. Não é assim? Na minha experiência de pai, as últimas vezes que eu disciplinei a Ruth, graças a Deus nunca mais precisou, ela, só a Raquel. Raquel me olhou assim. Ela dizia, pai, eu posso ser disciplinada, abraçada com o Senhor? Aí eu, pode. Aí ela me abraçava, né? E aí eu disciplinava ela. Então ela meio que se sentia segura comigo durante a disciplina. E aí depois eu oro com ela e tal, converso. Aí choro junto. Tem uma canção que é a canção da disciplina, a gente canta, a gente chora e tal. Tem todo esse processo. Então se torna um momento muito... Eu posso até dizer que é um momento gostoso ali entre pai e filho. Agora imagina você vivendo isso com o seu Deus. Porque quando a gente cai no pecado, a gente se arrepende, a gente sente o estrago que fez, a dor, a disciplina do Senhor ali, e você corre para os braços dele, ele está ali falando com você, ele se mostra presente, ele é real, e você se sente no colo dele. Você se sente no colo dele, enquanto ele está açoitando você. Eu diria que Deus é um pai incrível que me açoita para o meu bem e cuida ali Ele dá a varada e assopra, né? Para não doer tanto. É um Deus muito amoroso. Veja aí o capítulo 6 de Jeremias. Do que Deus fala para eles, verso 8. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne assolação e terra não habitada. Então, aceite a disciplina, não despreze. Curta, eu gosto de usar a expressão, curta a dor da disciplina. Não é? É gostoso, o Senhor está cuidando de você ali. Ele não desprezou você. Ele não abandonou você. Ele não expulsou você de casa, da família dele. Ele chamou você para o quarto da disciplina ali. Está tendo uma conversa com você, lhe dando umas varadas, e agora conversando com você de como é que vai ser, o que você tem que mudar, como é que você tem que ser um servo dele. Agora imagina um menino que é disciplinado, nesses moldes que eu estou dizendo por um pai, e ele fica revoltado com o pai, e sai do quarto e bate a porta, e não vai aprender nada, não é? Veja aí Hebreus agora, o texto clássico, né? Uma citação de Provérbios sobre a disciplina. Hebreus capítulo 12. A partir do verso 5.
E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles, se referindo aos nossos pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de quê? Aleluia. Incrível isso aqui. A gente devia ter orgulho da disciplina. É uma relação maravilhosa com o pai. Aí ele disse assim, vocês não respeitavam o pai de vocês? Vocês para o aproveitamento, para vocês crescerem, fazerem parte da santidade dele, para vocês participarem. É como se Deus nos chamasse para a roda da Trindade. É um negócio assim, incrível. Você pode até falar do evangelho para as pessoas quando estiver sendo disciplinado. Imagina que você, quebrou a perna. E você tem certeza que foi um açoite do Senhor ali. Aí o cara, rapaz, o que foi isso aí? Meu bom pai me disciplinou. Como assim? É porque eu tenho um pai, o Pai celestial. Quando eu ofendo a ele, quando eu peco, aí ele faz alguma coisa desse tipo, para eu não me desviar dos caminhos dele. Ele é tão amoroso, ele cuida de mim. É incrível viver esse momento aqui da perna quebrada, com dor, sabendo que eu estou sendo amado. Não é legal viver isso? Aí o cara vai dizer assim, nossa, eu nunca vivi isso. Pois é, que você não é filho. Mas se você crê em Jesus Cristo, Ele pode te dar o poder de se tornar um filho de Deus. Já pensou? Muitos de nós, aliás, a grande maioria, temos desprezado a correção do Senhor. A gente vai levando a vida e não há essa relação. E nós perdemos isso aqui. Nós não crescemos em santidade. Murmuramos e blasfemamos durante a correção. E aí a igreja ela vai perdendo esse relacionamento. Porque não é lindo isso aqui? Eu leio isso aqui, isso me emociona. Nossa, Deus ele se importa comigo assim? Ele me ama assim? Quer dizer que quando Ele me disciplina, Ele me traz para a santidade dEle? É algo incrível. Olha só o verso 11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Por isso, restabeleceis as mãos decaídas e joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado, para que não se desvie inteiramente do caminho, algumas traduções vão dizer. É um ato de amor. O Senhor, Ele nos corrige, nos açoita, e você pode estar vivendo isso sempre. Sempre no que eu digo é percebendo isso, esse amor.
esse ato maravilhoso de amor. Só que você muitas vezes perde isso. Então, uma coisa que me encanta muito, às vezes eu levo uma topadinha, um beliscãozinho no dedo, e aí meu Deus está bem aqui. Nossa, como Ele está cuidando de mim. Perdão, Senhor, por isso aqui que eu pensei. Perdão. Sempre que acontece alguma coisa que gera dor no meu corpo, dor física até, eu fico matutando. Será que eu pensei alguma coisa? Pensei alguma coisa ruim do irmão Cláudio? E Deus me açoitou aqui. Será que eu falei alguma coisa que não devia ter falado? É muito legal isso. Às vezes eu luto muito, né? Porque às vezes eu falo demais, brinco demais. E aí eu oro em relação a isso para ser mais sábio. E eu vejo Deus cuidando de mim. Às vezes eu ia dizer alguma coisa, aí pá, acontece um negócio, eu sinto uma dorzinha ali, eu disse, obrigado, Senhor. Aí o que é legal é que eu estou nessa relação, parece que Ele está do meu lado direto. Parece não, né, irmãos? Ele está. Só que às vezes a gente não percebe isso. E o fantástico da disciplina, desse amor maravilhoso, é você perceber isso. Ele está lá toda hora, cuidando da gente. Cuidando, como um Pai maravilhoso. Chamando-nos à sua santidade. No início, a disciplina é dolorosa. Não tem alegria. Você está ali chorando. Está doendo. Mas depois produz um fruto pacífico nos que são exercitados por ela. Então aprendamos isso, meus irmãos. Não percamos esse privilégio. Não venhamos a desprezar a correção e a disciplina do Senhor, para a gente crescer em santidade. Viva isso diariamente, pense nisso diariamente, você vai crescer muito. Porque se você pensar assim agora aqui, faz aí uma retrospectiva, qual foi a última vez que você viveu esse processo amoroso aqui? Aí você vai, deixa eu ver. Um mês, nesse último mês eu não lembro de nenhum momento assim. Estranho. Então seu pai não corrigiu você nenhuma vez. Talvez você não pecou nenhuma vez, né? Não foi isso. Eu sei que você pecou. E eu sei que o seu bom pai corrigiu você. Só que você desprezou tudo isso. Você nem atentou. Você nem deu a mínima. Você disse, nem doeu. E aí você segue a vida do mesmo jeito. Não cresceu em santidade. Então não despreze a correção do Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer ao nosso Deus por aprendermos tudo isso nesse livro. Senhor, te amamos, Deus. Tu és um Deus tão bom, tão presente, tão paciente, Deus. Como admiramos a tua paciência, como admiramos a tua misericórdia, como o Senhor cuida de cada um de nós, como o Senhor é um Deus pessoal, está ali a cada instante do nosso lado, ouvindo o que dizemos, ouvindo até os nossos pensamentos, sondando as intenções do nosso coração, e como um Pai cuidadoso, sempre nos corrigindo, nos fazendo ser mais parecidos com teu Filho Jesus. E os maiores beneficiados nesse processo somos nós mesmos, que somos convidados a fazer parte da tua santidade. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos incluir nesse plano maravilhoso. Obrigado por nos adotar na tua família, nos tornar teus filhos. Como nós te louvamos. Em nome de Cristo. Assim nós te agradecemos. Amém.